Boa noite. Vamos iniciar o trabalho dessa noite, como de praxe, com uma prece. Pedindo aos bons espíritos, nossos guardiães pessoais e da Sociedade Legião Espírita, das demais casas espíritas que conduzem trabalhos tão importantes, especialmente nesse momento desafiador que vivemos, pedimos nesse momento a intuição, a iluminação, a guarda dos nossos bons pensamentos e sentimentos, para que possamos juntos, em harmonia e em conjunto neste momento, buscar mais um pouquinho de evolução espiritual, dar mais um passo na direção do nosso grande objetivo, subir mais um degrau na escalada da evolução. Assim, muito gratos e felizes com a oportunidade, pedimos licença aos bons espíritos para iniciar a nossa conversa dessa noite. Que assim seja. No momento desafiador que vivemos hoje, é uma bênção podermos continuar nossas palestras e outros trabalhos realizados nessa e em outras casas espíritas, mesmo estando longe. Sempre em momentos diferentes, temos o surgimento ou ressurgimento de dúvidas e questionamentos, nos quais o Espiritismo sempre nos ajuda. Um desses temas é a morte. A morte é um assunto polêmico, que causa muitas dúvidas e por muitas vezes nos deixa desesperançosos ou sem entendimento. A morte é algo que nos toma os pensamentos há muito e muito tempo. As pinturas nas paredes de cavernas antigas como Lascaux, Chauvet, na França, revelam o incômodo que a morte provoca no homem há mais de 30 mil anos. Episódios alegres como caçadas eram então retratados com cores vivas e alegres. As imagens fúnebres, por sua vez, eram pintadas com cores escuras que não transmitiam as mesmas sensações, que nos transmitem sensação de medo, de incerteza, de insegurança. Há muito tempo no Tibete existe uma história de uma mulher que viu o seu filho, que ainda era um bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que nada ela pudesse fazer contra isso. Desesperada, ela sai pelas ruas implorando que alguém ajudasse a ter um remédio ou uma cura que pudesse trazer o seu filho de volta, ou curar a morte do seu filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher acabou procurando um mestre budista, que colocou o corpo da criança aos seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava batendo. O mestre então respondeu que sim, havia uma solução para sua dor, que tudo o que ela tinha que fazer era voltar à cidade e trazer a ele, de volta, uma semente de mostarda, nascida em uma casa onde nunca ninguém tivesse tido uma perda. A mulher então partiu, exultante em busca dessa semente. Foi de casa em casa batendo nas portas. Sempre ouvia a mesma coisa. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte na nossa família. Nós também já perdemos um bebê aqui. Depois de percorrer a cidade inteira sem conseguir nenhuma resposta e sem ter a tal da semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher retornou. E aí entendeu a lição. Ela voltou ao mestre e disse: entendi agora que o sofrimento que eu tinha me cegou a ponto de eu imaginar que eu era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Isso foi publicado numa revista de circulação nacional em 2016, essa história. Sabedores de que estamos encarnados aqui, neste planeta, há muito tempo, em nossas idas e vindas, em busca da evolução, a morte e as dúvidas sobre ela têm nos acompanhado como um mistério desde sempre. Cada vez que nós encarnamos novamente, nós trazemos conosco somente parte da nossa memória. Uma parte dessa memória é preservada, para que a gente possa ser poupado de algumas lembranças difíceis, por um lado, mas também que possamos ter mais mérito em nossas conquistas, por outro lado. Assim, entre os encarnados, não temos uma só pessoa que possa nos dizer exatamente o que ocorre depois da morte, sob a ótica dos encarnados. Essa incerteza gera medo e apreensão. Nós temos medo e apreensão de tudo que nós não entendemos de uma forma encarnada, dentro do nosso conhecimento como encarnados. Querem ouvir outra história? Reza a lenda que um certo prefeito uma vez recebeu a visita de um viajante desesperado no seu gabinete. Então essa pessoa entrou no seu gabinete às pressas gritando: prefeito, prefeito, no meu caminho para cá eu parei alguns minutos antes de entrar na cidade porque avistei uma figura vestida de preto em cima de uma pedra. Quando eu cheguei perto,
e comecei a puxar a conversa para ver do que se tratava, eu entendi e descobri que era morte. E ela me disse que eu não deveria passar a noite aqui, porque ela levaria 200 pessoas desta cidade esta noite. O prefeito disse que estava saindo em uma viagem, né, que ia ficar fora por 2 dias, mas que passaria por esse local descrito no seu caminho e que aí ia parar para conversar com a tal da morte para entender o que ela queria, né, e qual era o seu objetivo. Chegando nessa pedra referida e encontrando a figura que tinha sido descrita pelo viajante sentada naquela mesma pedra que ele havia dito, o prefeito se aproxima e pergunta: é verdade, primeiro, que você é a morte, e segundo, que vai levar 200 pessoas da minha cidade essa noite? A morte então respondeu que sim, que ela era a morte, e que não havia nada que ele pudesse fazer contra este desígnio, e inclusive se ele ou outras pessoas mudassem seus planos por causa deste conhecimento, ou por saber que isso aconteceria, que o que aconteceria de verdade seria ainda pior. Assim, o prefeito seguiu a sua viagem e a notícia também seguiu viagem, né? Como nós sabemos que só as notícias têm o poder de fazer. Logo, a cidade inteira sabia o que ia acontecer. Mas todos, né, tinham aquela mensagem gravada de que se eles fizessem algo diferente, isso ia ser ainda pior. Portanto, todos ficaram na cidade e no dia seguinte, quando o prefeito retornou, 2 dias depois, ele foi informado de que mais de 500 pessoas tinham sido levadas, né, ou tinham morrido naquela noite. Indignado e se sentindo traído, ele resolveu retornar até o local onde a morte estava para tirar satisfações. E ela continuava lá, no mesmo lugar, na mesma posição. Quando ele chegou lá, indagou a morte e disse: a senhora me prometeu e me disse que 200 pessoas iam morrer. Eu retornei à cidade e fui informado de que 500 morreram. Como assim? A morte então respondeu de súbito: sim, a minha missão era e continuou sendo levar 200 pessoas. E foi exatamente isso que eu fiz. Os outros todos morreram foi de medo. Isso é uma história irreverente, mas que nos mostra, né, essa nossa incerteza e essa nossa insegurança em relação à morte que nos leva a temer, tememos o desconhecido. Então a primeira sugestão para todos nós que buscamos conhecimento e esclarecimento sobre as coisas dos espíritos é consultar as obras básicas. É isso que a gente sempre ouve. Então vamos fazer isso nesse momento. Vamos lá ao Livro dos Espíritos, procurar a questão de número 70, onde há uma pergunta aos bons espíritos que diz o seguinte: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? E aí os espíritos respondem: a matéria forma novos organismos. O princípio vital, por sua vez, volta à massa de origem. O fluido vital dá vida a todos os órgãos. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou comprometidos, o fluido vital se torna impotente e o ser morre. Sueli Caldas Schubert, que é pesquisadora e escritora espírita, diz que morrer é desencarnar, retornar ao lado de lá, nossa pátria espiritual, nosso verdadeiro lar. É como viajar para os confins do mundo. Se fica longe, mas se sabe que o reencontro é certo. As diversas comunicações, como as cartas consoladoras, nos dão a certeza de que a vida continua, de que morrer é continuar a viver e de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Dessa forma, lendo o que diz Sueli Caldas Schubert, fica clara a diferença entre a morte ou o desencarne, né, e a cessão da existência, que é algo muito diferente. Então, morte e desencarne por um lado, cessão de existência por outro lado. Nós não deixamos de existir. Nós somos seres imortais, espiritualmente falando. Estamos em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual, do qual faz parte o processo de encarnar e desencarnar. Há provas irrefutáveis de que a continuação da vida é real. Nós temos muitas comunicações, muitos relatos, né, dos espíritos sobre isso, mas nós não aceitamos ainda, porque a gente ainda precisa evoluir muito para entender que nem sempre a gente precisa enxergar o mensageiro para entender a mensagem como real. Há um sem número de obras espíritas disponíveis que trazem conteúdos do dito além-túmulo e que nos dão provas de que existe algo depois daquilo que a gente chama de nada. E que na realidade esse nada que a gente chama de nada é que é em fato o tudo,
que é a nossa existência. Huberto Roden, filósofo, educador e teólogo, escreveu certa feita em um livro: "Não se aflija, até agora ninguém morreu." Esse é exatamente um dos principais ensinamentos que o Espiritismo, nosso Consolador prometido, nos trouxe. A vida continua e a evolução é eterna, mesmo quando a gente se rebela contra essas regras, né? Não há o que fazer. Isso é definitivo. Não há morte como nós temos medo que ela aconteça. A questão principal é que talvez a nossa maior dificuldade ou grande desafio que a gente tem em relação à resignação com a morte ou com o entendimento da morte ocorre nos momentos em que somos testados com o desencarne não nosso, mas de algum ente querido, de alguém muito próximo a nós. Pessoas que nos acompanham nessa jornada, pelas quais nós acabamos nutrindo sentimentos muito sinceros, pessoas às quais estamos ligados profundamente e que porventura se vão antes de nós, né? Esse caso é um pouquinho diferente. Especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo hoje, onde há grandes desafios e onde nós estamos presenciando, né, sendo testemunhas e sendo abalados muitas vezes por uma série de desencarnes decorrentes de uma pandemia, esse assunto acaba ficando ainda mais relevante, ainda mais importante. Então vamos referir mais uma vez ao Livro dos Espíritos. A questão 737, ela diz o seguinte: com que fim Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos ela é extremamente significativa para o momento que a gente vive, porque eles dizem o seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Quer dizer que a humanidade passa pelos flagelos, como a gente chama, para progredir mais rápido. Voltando à resposta, já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Continuam os espíritos. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Quer dizer, a gente precisa entender o real porquê das coisas para que a gente possa entender também e apreciar os efeitos, né? Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Então isso é uma crítica, né? E uma tentativa de nos levar a uma reflexão, que nós temos uma tentativa ou um hábito de sempre julgarmos as coisas pelo nosso ponto de vista pessoal, pelo nosso recorte de realidade. Então os espíritos dizem, deste hábito, né, de fazer assim, de julgar os pontos pelo nosso ponto de vista pessoal, que vem de nós qualificarmos estas ocorrências como flagelos, por efeito do prejuízo que eles vos causam. Continuam os espíritos. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos para ocorrer. Aqui a gente vê que, por essa ótica, os bons espíritos nos desafiam a buscar uma compreensão diferente. Há muito que se crescer e evoluir em momentos aparentes de muita dificuldade. Nós passamos por grandes dificuldades e entendemos isso como flagelos ou como grandes obstáculos ou como as coisas que se colocam no nosso caminho da evolução, que nos testam ou que nos tornam a vida mais difícil. Mas os espíritos nos dizem que quando nós sofremos, nós temos uma chance, uma oportunidade de progredirmos aceleradamente. Algo que, sem estes casos, sem essas ocorrências, levaria muito mais tempo para acontecer. Os grandes desencarnes coletivos, tipo esse que nós estamos passando agora, né, momentos de provação onde muitas pessoas se vão ao mesmo tempo, por um lado nos fazem sofrer, obviamente, né, por tudo isso que a gente acabou de explicar. Mas por outro lado, eles nos dão oportunidades ímpares, como por exemplo de uma mobilização coletiva para atingir uma melhoria considerável para toda a humanidade. Quer dizer que algo que levaria muito tempo, como dizem os bons espíritos, talvez uma série de encarnações para ocorrer um crescimento, uma evolução coletiva da humanidade, quando algo assim ocorre,
por vezes, numa força coletiva de união de todos aqueles que aqui ficam, a gente consegue acelerar esse processo muitas vezes, né? Comparado com aquelas épocas ou os momentos que nós diríamos normais. A mobilização para o trabalho voluntário, por exemplo, é algo que se mostra ou se apresenta com muito mais força em momentos de dificuldade, em momentos onde muitos de nós sofrem e vários outros de nós se juntam em uma corrente para, de alguma forma, buscar amenizar esse sofrimento de alguns dos nossos irmãos. Da mesma forma, nós também temos a dedicação de alguns de nós em momentos como esse, né, que nós vemos, por exemplo, com os profissionais de saúde hoje em dia, que usam de uma força que parece sobrenatural, impossível, inacreditável de alguns para ajudar um grande grupo de outros que não têm essa capacidade. Essas coisas, essas circunstâncias, essas ações, esses comportamentos são notórios nesses momentos e são exemplos muito claros do que estávamos falando antes. Quer dizer, oportunidades. Não estamos falando de forma nenhuma de que esse tipo de coisa é bom a gente passar e ninguém está celebrando e comemorando os acontecimentos e o sofrimento de todos aqueles que aqui estão entre nós. A questão é um entendimento diverso sobre as circunstâncias que, se por um lado nos fazem sofrer e questionar uma série de coisas, também nos dão a oportunidade de sermos diferentes e sermos melhores. E é assim que nós temos que passar por circunstâncias desafiadoras como essa. Se nós formos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o capítulo 6, que se chama o Cristo Consolador. Nesse capítulo existe um item chamado o jugo leve. E nesse item tem uma passagem de Jesus onde ele diz o seguinte: venham a mim todos aqueles que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim a gente entende que a principal chave para enfrentar a partida de um ente querido, como por exemplo, possivelmente está acontecendo com alguns de nós nesse momento, o principal que nós devemos fazer é aprender sobre submissão. E aqui eu não trago submissão no sentido do entendimento vulgar que nós temos no dia a dia, né? De aceitar as coisas sem entendimento algum ou simplesmente pelo fato de aceitar. Mas uma forma de aceitação da vontade de Deus antes da vontade do homem. O homem não possui um entendimento completo da sua própria realidade. O homem possui uma visão recortada, incompleta, da sua própria existência, do seu próprio conhecimento. Se nós nos sabemos seres incompletos ainda, né, imperfeitos, em busca de sermos plenos, de sermos completos, de termos uma perfeição relativa, nós devemos entender que a nossa forma de compreender as coisas também não está completa. E também precisa ser levada com parcimônia. Então nós nem sempre sabemos aquilo que é melhor para nós. Mas nós sempre julgamos as ocorrências do mundo através da nossa ótica do que é melhor para nós. E isso acaba, por vezes, gerando desentendimento ou uma desconexão entre as explicações das ocorrências e a nossa capacidade de absorvê-las e entendê-las nesse momento. Existe uma obra chamada Quem Tem Medo da Morte, de um autor chamado Richard Simonetti. E dentro dessa obra, um dos capítulos, são várias histórias curtas, tem uma história que conta, né, narra uma antiga lenda de um rabi, um árabe, né, um religioso dedicado e feliz integrante de uma família amorosa. Esse rabi, então, dentro das suas obrigações, da sua missão, né, do seu trabalho, precisa realizar viagens, né, de pregação e de busca de ensinamentos para outras pessoas. E numa dessas viagens que ele faz, uma viagem longa, por causa do seu trabalho, ele vai e deixa a sua esposa e os 2 filhos em casa. Durante essa viagem, um acidente muito grave acontece e os seus 2 filhos desencarnam ao mesmo tempo. A mãe, muito abalada, muito triste, obviamente, pela partida dos filhos, ela ainda assim, mesmo com a saudade, com a dor, com o sofrimento, ela consegue se sustentar pela sua fé e pela sua força.
Porém, dentro desse seu processo de aceitação, de entendimento, uma preocupação a assola, que é o que vai acontecer quando ela tiver que contar para o marido, na sua volta de viagem, o ocorrido. Porque ele sofre de uma condição cardíaca grave e como isso pode afetar essa sua condição, né? E outra porque ela teme que isso de alguma forma interfira na fé e na missão do marido, que não pode, né? Que seria muito ruim a consequência de uma não aceitação de alguém que tem um trabalho tão importante na divulgação das coisas de Deus, se ele, porventura, tiver sua fé abalada por uma ocorrência como essa. Então, naquele momento, pensando em tudo isso e o que ela deveria fazer, a mulher consegue juntar forças para pedir muita ajuda aos espíritos, para pedir iluminação através de orações e de momentos de concentração. E ela faz isso por vários dias, a fio, né, esperando o retorno do marido. Vários dias passam, o Rabi então retorna ao seu lar depois do seu processo de pregação, e chegando em casa e sendo recebido pela esposa, uma das primeiras coisas que obviamente ele faz é perguntar pelos filhos. A esposa então diz que ele se despreocupe disso, que vá tomar um banho, arrumar suas coisas, que ela vai preparar o jantar, eles vão jantar e durante o jantar eles conversam sobre os filhos. Depois de tudo isso, durante o jantar, enquanto a esposa pergunta sobre a viagem, o que havia ocorrido, novamente o Rabi, claro, pergunta pelos filhos. Ele insiste em saber o que aconteceu, onde é que eles estão, por que eles não estão na casa e assim por diante. Nesse momento a mulher é tomada por uma intuição e diz para o marido: deixa os filhos de lado, porque antes disso eu preciso da tua ajuda para resolver um problema muito grave, que eu não sei o que fazer. O Rabi então diz que tinha percebido que ela estava abatida, que alguma coisa estava diferente e quer saber o que houve e como ele pode ajudar a resolver, porque eles vão resolver juntos. Ela então conta que durante a sua ausência, durante a ausência do Rabi, que ela recebeu a visita de um amigo e que esse amigo lhe confiou a guarda de 2 joias muito preciosas para que ela tomasse conta. Que ela jamais havia visto coisas tão lindas e que justamente esse era o problema. Que agora o amigo queria retornar para buscar essas joias que estavam sob sua guarda e ela não está mais disposta a devolver as joias. O Rabi então fica surpreso com as palavras da esposa e diz: ora, você nunca foi dada a essas vaidades, né? Você precisa devolver essas joias, né? Imediatamente. E ela diz: mas as joias são maravilhosas. Eu não consigo aceitar a ideia de ter que viver sem essas joias. E aí o Rabi diz com firmeza: ninguém pode perder o que não possui. Vamos juntos devolver, eu vou te ajudar e tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. E aí ela diz: pois bem, meu querido, seja feita a tua vontade. O tesouro vai ser devolvido, que na verdade ele já foi devolvido. As joias preciosas a que eu me referia eram os nossos filhos. Deus nos confiou a sua guarda por um tempo. E durante a tua viagem, ele veio e buscou de volta, né? Eles se foram. O Rabi então entende a mensagem e ele e a esposa juntos, mas sem revolta, sem desespero, derramam lágrimas e obviamente ficam tristes e choram a falta que os filhos fazem, mas sem revolta, né? E nesse processo de resignação, os dois proferem as palavras de Jó, tão conhecidas, né, que a gente tanto repete. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Então esse é um processo, né, de entendimento, de resignação, e é desse tipo de aceitação que a gente estava falando mais cedo durante essa fala. Então essa é uma lição de resignação. Em nenhum momento da história a gente ouviu, ou se forem ler a obra original, irá ser encontrada a referência a não haver sofrimento. Nós sofremos, né? E que bom que nós sofremos, porque isso mostra a nossa capacidade de empatia. Nós somos seres empáticos, nós criamos laços, nós sentimos falta das pessoas. Elas fazem parte do nosso caminho por aqui e nós ainda temos um entendimento incompleto sobre o destino de cada um de nós. A monja Coen,
uma monja zen budista brasileira, que ainda que não seja espírita, tem uma série de lições que tem muito a ver com aquilo que a gente estuda aqui. Ela nos leva a refletir sobre esse aspecto, né, sobre essa questão da partida ou do desencarne de entes queridos, que quando isso acontece, né, que acontece comigo, por exemplo, de eu perder uma pessoa muito próxima a mim, dela se ir, eu fico pensando e fico muito fixo na minha tristeza. Eu fico pensando no que eu estou perdendo. Eu fico centrado no que eu não vou ter mais, naquilo que me fará falta. Ou seja, eu fico muito centrado no eu e esqueço do foco em quem partiu. Quer dizer que a monja nos desafia a pensar de uma outra forma. Ela nos leva a pensar assim: eu te quero tanto bem que eu aceito que você vá para a luz infinita e que encontre a plenitude. Ou seja, eu te quero tão bem que eu aceito que o teu caminho por aqui acabou, que o teu estágio, que a tua trajetória por aqui terminou, mas que ela continua na pátria espiritual. E eu sou capaz de mudar a minha taxa vibratória dos maus sentimentos de perda, de falta, de sofrimento para um nível de oração, para pensar em coisas boas, para ter resignação e aceitação de que esse é o desígnio do plano espiritual e desejar que a sua passagem seja mais tranquila, que tudo o que aconteça daqui para frente esteja cheio do meu amor por aquela pessoa que se foi. Nesse momento, nós tiramos o foco de nós mesmos e levamos o foco a quem mais precisa do nosso auxílio naquele momento, que é a pessoa que está partindo, né? Aquele que fez a passagem precisa da nossa ajuda. É óbvio que a gente vai sentir falta. Certamente a gente vai sofrer, né? Mas o desencarne pode ser um grande desafio, tanto para quem parte, quanto para quem fica. Mas pensando naquele que parte, no desafio que é para ele, se eu não conseguir pensar no meu ente querido e botar o meu foco no seu desafio naquele momento, isso não deixa de ser uma espécie de egoísmo da nossa parte. Assim sendo, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o que acontece depois do desencarne. Claro que isso vai depender de uma série de fatores, né? Como, por exemplo, o nosso grau de esclarecimento. Espíritos que são mais apegados, que são mais materialistas, que não investem na sua educação espiritual, no entendimento das coisas dos espíritos nessa e em outras encarnações, certamente vão passar por mais dificuldades. No momento do desencarne, né, nesse processo de transição, se eles são muito apegados a coisas mundanas, eles vão continuar muito apegados a este mundo e vão ter mais dificuldade de fazer a transição. Há relatos terríveis em várias obras espíritas sobre espíritos que desencarnaram, que eram muito materialistas e que passaram muito tempo apegados, grudados ao corpo material, por não se entenderem ou não se enxergarem mortos. Por outro lado, também existem inúmeros relatos, inúmeras histórias de espíritos que fizeram passagens tranquilas e serenas, porque se prepararam enquanto estavam aqui para isso. Então existem os dois lados, né? O fato é que, durante o processo de transição do mundo encarnado para o mundo desencarnado, o espírito que acaba de desencarnar ainda está bastante próximo da sua vida de encarnado. É por isso, inclusive, que a gente tem relatos, né, do Chico Xavier, que disse por diversas vezes que seria muito importante que nós observássemos um espaço de 72 horas após o desencarne que seria reservado para esse período de transição. Que, por exemplo, para que a gente realizasse uma cremação, que a gente deveria esperar esse período antes, né? De forma que o espírito tivesse mais tempo para encaminhar o seu processo de transição. Se a gente pensar nos nossos entes queridos ainda muito ligados a esse mundo, ainda muito ligados a nós também, né? Porque fazemos parte desse mundo, das relações que aqui ficam, neste momento de transição que eles vivem, eles estão muito suscetíveis às nossas sensações, aos nossos sentimentos e às nossas vibrações. Assim, nossa principal missão nesses casos é passar a eles tranquilidade e outros bons sentimentos. Se nós formos olhar
a obra do pesquisador espírita Orson Peter Carrara, ele fala que a melhor maneira de lidar com a perda de um ente querido, na visão espírita, é perceber que nós não fomos criados para a morte. Não fomos criados para a destruição nem para o sofrimento. A separação de entes queridos entra em um processo de evolução e aprendizado para ambas as partes, levando cada um a cumprir o seu trajeto. Assim, a oração é, certamente, a nossa principal ferramenta nesses casos, tanto para acalmar os nossos corações e nos dar mais forças e mais aceitação para aquilo que nós estamos enfrentando, quanto principalmente para enviar as melhores mensagens de afeto e de bons sentimentos aos nossos queridos que estão nesse processo de transição que a gente acabou de falar. Divaldo Franco nos fala que a morte é uma grande ceifadora de alegrias, pelo nosso entendimento atual, né? Quando desencarna um ser querido, parte da nossa vida parece que segue com ele. Porém, quando temos a consciência de que eles vivem, que eles nos esperam, uma alegria infinita nos invade a alma e sabemos que devemos seguir confiando na divindade, porque o reencontro será inevitável. Ademais, continua Divaldo, através do Espiritismo temos a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que desencarnaram. Nossos mortos vivem, pensemos dessa forma. Então, com essa mensagem de Divaldo, fica claro que, segundo o Espiritismo, existe uma possibilidade de que a gente possa manter contato com o mundo espiritual. É possível que essa comunicação ocorra sem prejuízos, nem a quem está lá e nem a quem está aqui, desde que se respeitem alguns fatores de controle, que nós podemos citar aqui. O primeiro deles, quem manda é o plano espiritual. Seria como dizer que o telefone só chama de lá para cá. A gente não decide pedir a comunicação com os espíritos. Eles resolvem se comunicar conosco. E, se for o caso e se for entendido pelos bons espíritos que isso é benéfico, isso ocorrerá. Os médiuns, especialmente em trabalhos controlados em casas espíritas, eles vão garantir que essa comunicação ocorra, se permitido pelo plano espiritual, obviamente, sem prejuízos nem a parte de lá, nem a parte de cá. Ou seja, que nenhum dos envolvidos será prejudicado de alguma forma. Se isso for o melhor para todas as partes, isso será facilitado em um trabalho controlado. Porém, a gente deve pensar que nem sempre a comunicação é a melhor alternativa, que por vezes uma ruptura de comunicação temporária ou por toda a existência dessa encarnação pode estar previsto no processo evolucionário, tanto de quem fica quanto de quem foi. E se isso é assim, se uma das partes não está preparada e isso não será benéfico para todos os envolvidos, nós devemos ter fé, paciência e resignação, porque a comunicação pode gerar mais problemas do que soluções, e assim sendo, ela não será permitida naquele momento. O contato, ou essa comunicação, ela deve ter como principal motivação algo nobre. Ou seja, nós precisamos querer o bem e pensar no nosso irmão, e não na gente mesmo, na nossa curiosidade ou em outros sentimentos menores e egoístas que porventura nos assolem. Essa comunicação certamente não será permitida. E sempre devemos ter isso muito claro, que a melhor forma de comunicação, aquela que sempre acontece e que sempre está ao nosso alcance, é a feita pelo pensamento. Nada supera a força de uma oração. E isso nos leva a estar muito próximo daqueles que partiram, recente ou remotamente, que já faz bastante tempo. Claro que a gente pode entender que a casa espírita pode nos ajudar muito nesse processo, de diversas formas, como a gente já viu. Mas se a gente começar pelo entendimento do espiritismo em si, o nosso consolador prometido, ele pode nos auxiliar muito com informações, estudos, boas energias, se assim a gente permitir. Quer dizer que tudo que vem de bom só será recebido por nós na plenitude do jeito que é pretendido se nós deixarmos, se nós nos deixarmos levar por maus sentimentos, por sofrimento, por desespero, por falta de confiança e de fé, isso certamente sofrerá algum prejuízo. Então, orações, bons pensamentos e muito estudo são importantíssimos no nosso processo de resignação e aceitação para a superação da dor. Além disso, casas espíritas são ótimas fontes de mensagens esclarecedoras e consoladoras de espíritos de luz. Como nós vimos antes,
essas mensagens não necessariamente serão dos nossos entes que desencarnaram recentemente, ou de quem nós queremos, ou dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Mas mesmo que a comunicação não seja direta do nosso ente querido para nós, muitas das mensagens recebidas nas casas espíritas durante o nosso processo de lidar com a dor e com o sofrimento vão nos ajudar muito se nós deixarmos que nos ajudem. Então elas vão nos dar força, resignação e entendimento. Tanto as mensagens como as obras e tudo que a gente recebe de comunicação do plano espiritual nos ajuda no processo de entendimento, e nos ajudando no entendimento vão nos ajudar a lidar com o nosso sofrimento e a nossa falta de compreensão das coisas. Por fim, o esclarecimento de uma forma geral vai nos propiciar uma ajuda enorme no processo de busca de resignação. Se a gente entender que a vida não se encerra no desencarne, tudo vai ser muito menos doloroso e menos sofrido, tanto para nós quanto para quem desencarnou, porque nós vamos enviar energias de outra forma, as nossas orações vão ter outro nível de sentimento, né? E isso vai tanto nos ajudar a aceitar o nosso caminho de permanecer aqui, como de também aceitar o caminho do nosso ente querido, que era o de partir e voltar à pátria espiritual. Com essa certeza de que nós vamos compreender e aceitar melhor a morte através do Espiritismo, nós vamos agora realizar a nossa prece de encerramento. Muito agradecidos ao plano espiritual pela oportunidade que tivemos de falar sobre mais um assunto, mais um ensinamento que tanto nos ajuda a aceitar o nosso caminho, a entender o nosso propósito e o ciclo de encarne e desencarne ao qual estamos submetidos pela força de buscarmos a nossa evolução, e que isso é algo positivo, saudável e natural a todos os seres, a todos os espíritos que encarnam e desencarnam, na constante busca por sermos um pouquinho melhor a cada vez. Com o auxílio de todos esses autores, de todas essas referências e de todos esses conceitos e entendimentos que recebemos, certamente estaremos mais prontos para aceitar o desafio que se impõe à nossa frente, por vezes tão duro, tão sofrido e tão difícil, mas que com certeza passará, porque tudo nessa vida passa. E nós devemos levar as melhores lições e os melhores conhecimentos de tudo que ocorre conosco. Nesse momento também, elevamos o nosso pensamento aos nossos entes queridos, que já se foram, que já partiram dessa existência para continuar a sua caminhada no plano espiritual, dizendo que só enviamos boas energias, que aceitamos e entendemos o caminho e o momento de cada um, e que logo estaremos todos juntos, continuando o nosso caminho. Assim, muito agradecidos aos nossos mentores, aos bons espíritos, damos por encerrado o trabalho dessa noite e a nossa palestra. Que assim seja.